Ok, portanto, Rodrigues, aqui a questão é da. Primeiro, verificamos que existe um problema jurídico e um problema político. O problema político domina aquela jurídica. No caso de Moçambique, em Moçambique já não há mais um outro recurso a fazer, possivelmente. Neste caso, será que esta hipótese que aqui o Domingos esteve a analisar, de se recorrer ao Tribunal dos Direitos Humanos africano, poderá ainda ajudar Moçambique em, digamos assim, desdobrar a situação? Quais são as possibilidades que existem em termos jurídicos para se rever a verdade eleitoral, digamos, a justiça eleitoral de Moçambique? Rodrigues. Olha, nos termos do que estabelece o artigo 243 da Constituição da República, conjugado com o artigo 6º da Lei 2/22, de 21 de janeiro, que é, portanto, a lei orgânica do Conselho Constitucional da República de Moçambique. O Conselho Constitucional em Moçambique é a última instância de recurso. Daí que o acórdão que foi agora proferido, que é o acórdão 24/CC/2024, que é, portanto, inerente ao processo 50/CC/24, portanto, nós estamos diante de um acórdão que é irrecorrível nos termos da jurisdição de Moçambique. Mas eu subscrevo integralmente as declarações do meu amigo que está ali em estúdio, que está a participar deste debate, que de forma implícita ultrapassou-me nas questões técnico-jurídicas, porque quanto tudo relatou, é efetivamente assim que se processa nos marcos do direito internacional. Até aí onde eu sei é que efetivamente Moçambique ratificou, portanto, este protocolo da qual faz parte o Tribunal Africano dos Direitos, portanto, do Homem, não é? Portanto, este Tribunal Africano que faz parte, que o meu amigo fez referência, Moçambique ratificou enquanto Estado. Portanto, sendo que Moçambique esgotou-se, portanto, os recursos em sede do Conselho Constitucional, significa que os partidos políticos moçambicanos podem efetivamente fazer recurso às instâncias africanas, mas também podem, em sede do direito internacional, fazer diligências no sentido de evitar que Moçambique seja efetivamente reconhecido os resultados eleitorais. Até porque este acórdão que eu faço referência, logo na sua nota introdutória, é um acórdão completamente contaminado pela própria política, mas uma contaminação com interesse da Frelimo. Porquanto o acórdão traz-nos matérias, traz-nos factos que não foram submetidos ao Conselho Constitucional. E nos termos do artigo 243 da Constituição da República, o Conselho Constitucional só pode aferir matéria jurídico-constitucional, que são matérias relacionadas com o conflito eleitoral, porque este mesmo tribunal, ou seja, este mesmo Conselho Constitucional, atua nas vestes de um tribunal constitucional. Mas este tribunal constitucional, que é no caso concreto em Moçambique, é o Conselho Constitucional, vai pronunciar-se nas vestes de um tribunal eleitoral. Logo, ao pronunciar-se sobre factos que não lhe foram submetidos para sua apreciação, este Conselho Constitucional violou aqui, portanto, o princípio da legalidade, tendo em atenção que o Estado moçambicano subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Mas é importante dizer que na nota introdutória deste acórdão 24/CC/24, inerente ao processo 50/CC/24, trouxe-nos ali matérias relativamente ao exercício do direito de manifestação.
E este acórdão foi tão infeliz e veio mostrar a sua parcialidade, tendo em atenção que o Conselho Constitucional apreciou os efeitos das manifestações e, sem qualquer decoro profissional, fez referência a uma lei que regula o direito de reunião e de manifestação, que no ordenamento jurídico moçambicano regula o direito ao exercício das associações. E eu esclareço isso. É que a Lei 8/91, de 18 de julho, que o Conselho Constitucional chamou a colação a este acórdão, é uma lei que não regula a matéria que foi arrolada ao processo. E aqui o Conselho Constitucional foi infeliz, porque chamou uma lei, que no caso a Lei 8/91, de 18 de julho, mas a lei que regula o direito de reunião e de manifestação é a Lei 9/91, de 18 de julho, que foi alterada pela Lei 7/2001, de 5 de julho. Ou seja, foi tanta pressa de publicar-se as irregularidades, publicar-se ou reconhecer-se ilegalidades, quando efetivamente os atos que estavam a ser praticados pelo Conselho Constitucional eram também ilegais e inconstitucionais. É uma autêntica aberração que o Conselho Constitucional chama a colação num acórdão matérias relacionadas com o direito de manifestação, mas não chamou mesmo acórdão os excessos dos atos praticados pela Polícia da República de Moçambique. É só nos atermos que, por exemplo, nos termos do número 2 do artigo 238 da Constituição da República de Moçambique, estabelece que os atos contrários à Constituição da República de Moçambique são passíveis de responsabilidade nos termos da lei. Ora, se o Conselho Constitucional faz referência ao exercício do direito de manifestação e reconhece que as manifestações eram pacíficas a partida, tendo posteriormente se tornado elas violentas, devia fazer referência que destas manifestações que se tornaram violentas foi uma consequência direta dos excessos da Polícia da República de Moçambique. Porque nos primórdios de outubro de 2024, foi o período entre o dia 9 ao dia 20 de outubro que foi efetivamente executado uma criança de 3 anos, um jovem de 16 anos com a bata que saía do recinto escolar e um adolescente, um menino de 9 anos que foi baleado na vista. Repara que o Conselho Constitucional carregou matéria relativamente às violações violentas, às manifestações violentas e condenou em sede do acórdão, mas não condenou os atos contrários à Constituição, nomeadamente as execuções de menores. Mas repare que a própria Constituição da República vem consagrar o artigo 247, reconhecendo a primeira infância como sendo uma prioridade do Estado moçambicano. Ou seja, o acordo está revestido de irregularidades, de inconsistência, de inconstitucionalidade. Ou seja, este é um acordo que efetivamente eu, nos meus últimos 20 anos, eu nunca vi, porque o Conselho Constitucional peca por defeito, porque analisou matéria que não consta do pedido e não consta da causa de pedir. Logo, ao carregar para os autos matérias que não foram arroladas pelos partidos políticos, significa que o próprio Conselho Constitucional violou o artigo 243 da Constituição da República, porque o Conselho Constitucional, nos termos do 243, só tem legitimidade de apreciar matéria relacionada com a constitucionalidade. E aqui, no caso concreto, nas vestes de um tribunal eleitoral, deveria apreciar os factos que foram carregados para os recursos em matéria das irregularidades no processo eleitoral. Mas é importante dizer, Manuel, só para terminar, que é muito importante isso que estou aqui a fazer referência, é que o próprio o Ministério Público da República de Moçambique, em sede, portanto, do Conselho Constitucional, a folhas 499 a 514 dos autos,
o Ministério Público veio reconhecer, e eu passo a citar, se evidencia que a CNE faltou ao cumprimento das suas responsabilidades de orientação, superintendência e fiscalização do processo eleitoral. Fim de citação. Acresce ainda o Ministério Público que, por conseguinte, reiteramos que estas situações demandam uma análise mais profunda por parte do legislador sobre a composição e o funcionamento da CNE. Mas o mesmo Ministério Público, junto do Conselho Constitucional, veio também ainda reconhecer que se verificou em sede do processo que correu trâmite junto do Conselho Constitucional, veio reconhecer que se verificou o enchimento de urnas, o desaparecimento de votos, assim como veio reconhecer também que, efetivamente, estes atos ou estes ilícitos eleitorais comprometeram a própria verdade eleitoral. Então, o que significa que o Conselho Constitucional não devia passar para a validação das eleições, sem, antes de mais, poder aferir se efetivamente estas ilegalidades, quer por omissão, quer por ação, praticadas pela Comissão Nacional Eleitoral, comprometeram ou não os resultados eleitorais. Isto aqui devia se aferir. São respostas que o tribunal devia responder em sede no mesmo processo. O que aconteceu aqui é que o Conselho Constitucional remeteu-se a uma espécie de silêncio. Facto é que o Conselho Constitucional ouviu os mandatários dos partidos políticos em sede de uma audiência para tomar café, quando efetivamente esta diligência extemporânea do Conselho Constitucional não está revestida de legalidade nem de constitucionalidade. Está a perceber? O que significa que o próprio acórdão 24/CC/2024, todo ele, no seu todo, está revestido de contradições, de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Porque o Ministério Público, ao reconhecer que o Conselho Nacional, a Comissão Nacional Eleitoral, não cumpriu pontualmente com aquilo que são as suas tarefas em sede da lei que regula a Comissão Nacional Eleitoral, significa que o próprio Ministério Público reconheceu a existência de irregularidades. Mas a comissão... Mas sim, essas irregularidades, não, o Conselho Constitucional não respondeu se efetivamente estas irregularidades comprometeram ou não comprometeram, portanto, a verdade eleitoral. Comprometeram ou não comprometeram o princípio da lisura. Mas há aqui um princípio fundamental que se estuda em direito processual eleitoral, que é o princípio da legalidade eleitoral, que estabelece que a Comissão Nacional Eleitoral se obriga a observar estritamente a legislação eleitoral em vigor, portanto, na República de Moçambique. Razão pela qual é que a própria legislação eleitoral, ela deve ter como fundamento a Constituição da República de Moçambique. Dali que estabelece o número 2 do artigo 38 da Constituição da República de Moçambique, que os atos contrários à Constituição são passíveis de responsabilização. Ora, havendo aqui ilícitos eleitorais que de forma direta ou indireta influenciaram nos resultados eleitorais, e porque os próprios resultados publicados pelo Conselho Eleitoral veio provar que os ilícitos eleitorais comprometeram a verdade eleitoral. Porquanto, na comunicação feita, permita-me só terminar, por favor. Na comunicação feita pela Comissão Nacional Eleitoral, é que nas eleições de 9 de outubro de 2024, portanto, a Frelimo ganhou com 70% dos votos. Repare que depois da interposição dos recursos por parte dos partidos políticos, o Conselho, ou seja, o Conselho, como posso assim dizer, o CC, no caso o Conselho Constitucional, vem nos dizer que a Frelimo ficou com 65/17% dos votos.
O que quer dizer que esta redução dos votos veio provar que, efetivamente, as irregularidades eleitorais alteraram, portanto, a verdade eleitoral. O que significa que o caminho a seguir não era a validação dos resultados, mas sim era a anulação do processo eleitoral. Quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições para a Assembleia da República, quer também, portanto, nas eleições para os governos, os governadores provinciais. Por quê? Porque o processo ficou completamente inquinado. Mas, para terminar, é importante dizer que a existência de ilícitos eleitorais, os mesmos deviam ser julgados dentro de um quadro de celeridade, porque as decisões proferidas em sede dos tribunais de distrito e em sede dos tribunais judiciais serviam de fundamento para a reflexão do próprio Conselho Constitucional. Mas, infelizmente, estes processos não foram julgados dentro daquilo que é o princípio da celeridade processual que impera na matéria eleitoral. Portanto, este é um acórdão que não tem qualquer, portanto, consistência judicial, porque este acórdão foi decidido na perspectiva de satisfazer a manutenção do poder do regime da Frelimo. Portanto, esse regime não se muda por recurso a eleições. Os regimes autocráticos, eles não se mudam, não se alteram mediante eleições. Ou eles são derrubados por via, portanto, da insurreição popular, ou eles, portanto, são derrubados pela própria degeneração progressiva que eles vai se assistindo nos últimos tempos. Porque por via das eleições, vamos já entrar nesta dimensão. Sim, vamos como entrar sabe, nesta estes dimensão. regimes autocráticos só é possível derrubá-los por via, portanto, quer seja da insurreição popular, quer seja por via da própria degeneração interna destes regimes. Porque por via das eleições, quem tem o controle da Comissão Nacional Eleitoral é efetivamente o regime que detém o poder. Quem manuseia, portanto, o Conselho Constitucional é o regime que detém o poder. É só olharmos para este acórdão e nós estamos a ver aqui um acórdão mais parecido com uma comunicação do Partido Frelimo para os seus militantes do que um acórdão do Conselho Constitucional. De facto, Rodrigues, excepcional o que disseste, é porque alimenta aqui este debate. Domingos, estamos aqui a notar que a questão é mesmo política, como disseste bem tu. Só que queria só abrir aqui um pequeno parênteses. Vi aqui um comentário de Silvestre Batista que diz: estimado Álvaro, segundo o Dr. William Toné, a decisão tem sim recurso porque o Conselho Constitucional de Moçambique agiu nas vestes de Tribunal Eleitoral e não como Conselho Constitucional. Portanto, este aqui é um outro estudioso de jurisprudência que traz, portanto, essa sua interpretação. E para concluir essa parte, queria voltar a chamar o Rodrigues. Rodrigues, visto que existem vícios neste acórdão, vícios políticos, incongruência, inconsistência jurídica, será que se pode fazer um apelo ao esclarecimento deste acórdão? Este elemento técnico é possível? Existe ainda margem para se fazer esse recurso para que o Conselho Constitucional venha esclarecer, portanto, este acórdão que não está claro. O que eles disseram ali não está claro. Tocaram tango, mas ninguém conseguiu dançar esse tango. Era um tango que não parecia ser tango. Pensamos que era kuduro, nem sequer era kuduro. Então, nem sequer, não é tango, não é kuduro, quanto menos é música moçambicana. Rodrigues, não sei se me estás a acompanhar. Efetivamente, Mano Álvaro, eu subscrevo integralmente. É que, na verdade, o artigo 6º da Lei 2/2022, de 21 de janeiro, que é a lei orgânica do Conselho Constitucional, esta disposição normativa vem estabelecer que
o Conselho Constitucional é efetivamente a última instância de recurso. Mas, se nos atermos ao que estabelece o artigo 264, portanto, do Código de Processo Civil de Moçambique, os mandatários dos partidos políticos podem recorrer, instando aqui, no caso, mediante petição ao Conselho Constitucional, fazendo um pedido de aclaração de matérias que foram carreadas sem qualquer sustentabilidade jurídica constitucional para o Acórdão 24/CC de 2024. E aqui é um aspecto que é importante para as pessoas refletirem, é que consta do ponto 46.1 do Acórdão 24/CC/2024, e passo aqui a citar, e diz-nos este ponto que, como consequência, porque a centralização provincial tem como base os dados produzidos no distrito e a centralização nacional e o respectivo apuramento geral tem como base os dados do distrito e da província, deu-se por isso, repito, deu-se por isso o efeito contaminação dos resultados obtidos nos resultados finais das 3 eleições. Ou seja, o próprio acórdão vem reconhecer que, face às irregularidades que se verificaram no processo eleitoral, as 3 eleições, quer seja as presidenciais, quer seja as eleições para os governadores provinciais e as eleições para a Assembleia da República, ambas foram contaminadas pelas irregularidades. Ou seja, é o mesmo acórdão que produziu provas contra o seu próprio acórdão. Há aqui, portanto, uma contradição, e aqui assiste legitimidade dos mandatários, portanto, judiciais dos partidos políticos, aqui nomeadamente o Podemos e o MDM e também a própria Renamo, para, nos termos, então, do disposto no artigo 264 do Código de Processo Civil de Moçambique, requerer aqui a aclaração das questões que foram aqui mal esclarecidas pelo Conselho Constitucional. Mas é importante também dizer que os cidadãos moçambicanos, face à intransigência das autoridades moçambicanas, fazerem recurso da força para garantir a manutenção do poder a qualquer preço, os cidadãos moçambicanos podem e devem fazer recurso ao artigo 80º, ou seja, o artigo 80 da Constituição da República, que lhes garante aqui o direito de resistirem, ou seja, o direito de resistência, que é um direito fundamental, um direito que reserva a todos os moçambicanos de se oporem a todas as decisões que são proferidas pelos órgãos da administração do Estado moçambicano, sempre que as mesmas estejam revestidas de ilegalidade. Ou seja, naqueles casos em que a Polícia da República de Moçambique fazer recurso à violência, fazer recurso a meios contundentes que colocam em perigo a integridade física dos cidadãos moçambicanos, os cidadãos moçambicanos têm legitimidade para fazer recurso, então, o artigo 80º da Constituição para resistir, portanto, os atos ilegais e inconstitucionais da polícia. Mano Álvaro, só para terminar, é importante dizer também que nos termos do que estabelece o número 3 e o número 4, portanto, do artigo 7º da Lei 7/2001 de 5 de julho, que é a lei que altera a Lei 9/91 de 18 de julho, lei que regula aqui a liberdade de reunião e de manifestação, dizer que esta lei proíbe que a Polícia da República de Moçambique utilize meios contundentes que possam comprometer o bem jurídico vida, que é objeto de proteção jurídica constitucional nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Moçambique. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos jurídicos que devem ser utilizados de forma pacífica, em conformidade com o espírito de respeito às instituições, de respeito à própria legalidade enquanto norma fundamental pela qual se rege o Estado moçambicano,
para poder se opor, então, de forma pacífica, repito, de forma pacífica, a todos os atos ilegais que são protagonizados, quer seja pela Polícia da República de Moçambique, quer seja pela própria Procuradoria-Geral da República, que, infelizmente, ela não se assumiu como uma Procuradoria-Geral da República, mas assumiu-se como sendo um instrumento do partido Frelimo, porquanto ele, enquanto guardiã da legalidade, se obrigava a contestar e a protestar, requerendo, no caso, a anulação das eleições, porque ela é o garante da legalidade e é ela mesmo que veio assumir na nota introdutória, a páginas 449 a 514, que reconhecia as irregularidades e as ilegalidades que contaminaram o processo no seu todo. Ou seja, dentro deste mesmo acordo, para terminar, verificamos que existem todos os condimentos probatórios que servem de fundamento para os mandatários dos partidos políticos fazerem recurso, portanto, ao Tribunal Africano para que este possa efetivamente julgar este processo que está revestido de ilegalidades, de inconstitucionalidades e também de vícios eleitorais que não são supríveis, senão mesmo a declaração de anulabilidade das eleições de 2024.